Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana vamos fazer o apanhadão do mês de abril, tudo que eu assisti, todos os filmes que eu assisti, né? Não vou entrar aqui muito no mérito de séries, porque foi um mês que eu vi bastante séries. Mais do que a média, o que significa geralmente, tipo, sei lá, 3 séries, 3 temporadas, né, de série. Mas enfim, isso é um conteúdo para algum episódio futuro. Hoje eu vou falar dos filmes que eu assisti. Foram 11 filmes novos pra mim. E um filme que eu revi recentemente, eu vou comentar brevemente. Então, tem um pouquinho de tudo. Tem filme clássico, tem lançamento, tem cabine de imprensa. E vamos que vamos, porque tem bastante coisa pra falar. E eu não quero que fique muito gigante esse vídeo. Sempre lembrando que eu não dou nenhum grande spoiler de nenhum dos filmes nesse tipo de conteúdo, né? Então vamos começar. Eu vou falar primeiro do filme que eu revi esse mês, que é o Dubla de Anjo. Foi um grande surto na minha semana passada. Se vocês acompanham o podcast, vocês devem ter ouvido o episódio passado, 204, que eu falei mais desse filme. Eu revi porque... eu não sei porquê, na verdade. Eu queria fazer um episódio de, tipo, filmes que só eu conheço, que eu não vejo as pessoas falando. E aí eu lembrei desse filme, e aí eu lembrei que ele não tá em streaming nenhum. E aí eu fiquei com saudade dele, aí eu resolvi procurar pra ver. Eu achei ele no YouTube, com legenda em inglês, com aquela closed caption, sabe? Então, se você pesquisar pelo título original dele, que é The Fall, você encontra ele no YouTube. Fora o YouTube, não tem muito como encontrar, só mídia física mesmo. É um filme bem chato de achar. Mas vale a pena, ele tá no YouTube com qualidade super boa, né? Se tiver ainda, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, vale a pena procurar. E vale mais a pena ainda ouvir o episódio passado, que eu falei bem mais do filme, falei com imagens, tem vídeo também. Eu não falei antes, mas esse episódio, ele também está em vídeo, então no Spotify ele tá em vídeo, e eu vou colocar ele no YouTube também, vou deixar o link do YouTube na descrição desse episódio. Os outros agregadores, eles não têm suporte por formato de vídeo, então provavelmente vai estar só áudio. Mas se você só está ouvindo o áudio, você não vai perder nada. Talvez eu bote um pedacinho ou outro do filme como interlúdio, mas essencialmente o conteúdo é o mesmo, que sou eu falando, né? E eu tento ser o mais áudio amigável possível, porque até vídeos do YouTube eu consumo como se fosse podcast. Eu geralmente deixo tocando numa segunda tela, e de vez em quando eu vejo, só quando é alguma coisa mais pontual, assim, que eu preciso ver. Mas eu ouço muito como podcast também. Enfim, Dubla de Anjo, não vou me estender muito aqui, porque tem um episódio inteiro falando dele. É um filme que eu assisti quando eu era adolescente. Quer dizer, eu tinha uns 18 anos. Pode ser considerado adolescente com 18 anos? Não tenho certeza. Mas eu era bem jovem, foi um filme que me marcou muito pelo visual. Ele tem um visual muito marcante, assim, ele foi filmado em vários lugares. Então, tem muitas cenas de lugares muito bonitos. Eu conheci muitos lugares através desse filme. E eu não lembrava muito da história. Eu lembro de ter a impressão de achar o visual muito bonito, mas não ser tão fã assim da história. Não que eu achei ruim, mas não foi uma coisa que me saltou tanto aos olhos. Eu revi agora, né? Eu tenho 31 anos, pra quem não sabe. E eu gostei bem mais. E assim, eu já tinha gostado muito, mas agora eu gostei muito da história também. Eu achei a história muito bonita. É uma história sobre o poder das histórias, como as pessoas se conectam através das histórias e como as pessoas também se manipulam através das histórias e tudo que vem, né, nesse meio tempo. Os visuais continuam sim belíssimos, efeitos práticos, envelheceram como um vinho, é um filme de 2006, né? Então ele já tem aí quase 20 anos. E eu recomendo bastante ele, mas eu também recomendo bastante o episódio passado, pra quem não ouviu, porque eu achei que ele ficou bem legal. E assim, eu sou muito autocrítica do meu trabalho, eu não gosto de ficar revendo os episódios depois que eu lanço, porque eu sempre acho mil defeitos ou coisas que eu esqueci de falar. E aquele vídeo eu gosto, eu já ouvi ele algumas vezes, e eu tô particularmente orgulhosa dele. Abril foi um mês bom, eu assisti 11 filmes, que são inéditos pra mim. A maioria deles são lançamentos recentes, são dos últimos 2, 3 anos no máximo. Tem alguns filmes mais antigos, mas conforme a gente for chegando neles, eu vou pontuando. Todos foram filmes que eu gostei. Então, eu organizo os episódios assistidos do mês esse ano, eu tô organizando eles na forma de um ranking. Então, eu começo falando do que eu gostei menos e vou subindo até chegar no que eu gostei mais. Mas, mesmo assim, isso não significa que os que eu falo primeiro são ruins. Isso só vale a pena os do final do episódio. Não é isso. Ouçam o que eu tenho pra falar de cada um deles, porque às vezes o motivo de eu não ter gostado tanto pode ser o motivo que você vai gostar. E essa ordem é completamente pessoal.
No episódio de hoje em específico, nenhum desses filmes eu desgostei. Eu gostei menos de alguns, gostei mais de outros, mas aí é a natureza humana, né? Enfim, em questão de metas, né, que eu tenho alguns desafios pra cumprir, tem 4 filmes que são dirigidos por mulheres e tem outros 6 que são de países que eu não tinha assistido filmes ainda até então. Mas eu vou pontuar quando for falando de cada um desses filmes, eu pontuo, né, quais são essas particularidades, né? Em 11º lugar, o filme que eu assisti e menos gostei desse mês é Todos Menos Você, que é a comédia romântica do momento, tá disponível no HBO Max. E assim, ele tá em último lugar desse ranking, mas eu gostei desse filme. Eu não sou muita pessoa da comédia romântica, então não tava nem com expectativa muito alta, que eu vi que quando ele lançou no cinema, que foi no começo desse ano, as pessoas estavam indo ver, e tava sendo um grande momento entre amigas, de finalmente uma comédia romântica com rostos conhecidos indo pro cinema, que realmente é uma coisa, né? A gente tava um pouco deficiente desses filmes desse gênero irem de fato pro cinema, né? Eles estavam ficando mais para lançamentos menores, lançamentos de streaming, orçamentos mais reduzidos. Eu não sou muito público de comédia romântica. Eu assisto de vez em quando e eu não odeio. Geralmente é essa a minha impressão. Eu não gosto muito de assistir, eu fico meio tipo, ai, nossa, será que eu vou gostar? Aí eu assisto, eu não odeio os filmes, eu falo, não foi tão ruim quanto eu imaginava que ia ser. Alguns eu até revejo e gosto mais. Esse filme eu gostei, eu achei ele divertido. Não tenho muitas coisas negativas pra falar, mas eu também não vou ficar me derretendo de elogios pra ele, porque eu acho que ele é um filme bem na formulinha. O alvoroço que foi gerado no começo do ano foi justamente por esse gap do mercado, essa falha do mercado de estar trazendo esse tipo de filme para lançamentos no cinema, né? Que era uma coisa que estava acontecendo. É uma coisa que está acontecendo com o cinema, meio que deixando de lado os filmes de orçamentos médios, porque tem os filmes com orçamentos bilionários, que são os blockbusters, né? Os filmes com orçamentos grandes, filmes de franquia, geralmente. É muito difícil ter um filme de alto orçamento que não seja de uma franquia, ou pelo menos de um diretor renomado adaptando uma coisa nova, enfim, uma coisa que já é conhecida, né? E os filmes independentes, os filmes de orçamento minúsculo, que sempre estão aí, sempre vão estar aí, porque o cinema também, como arte, como vanguarda, sempre vai ter os movimentos independentes. E, né, o pessoal fazendo cinema com 2 pão com mortadela e uma coquinha gelada. Então tem mercado para isso, e mercados, nichos e públicos específicos, festivais, né? Sim, não é só para colocar números. Um filme de alto orçamento hoje eu acho que seria mais de 100 milhões de dólares. Assim, são muitos milhões de dólares. Para nós, mais mortais, 100 milhões de dólares mudaria a minha vida hoje. Mas para um filme é um orçamento alto, mas não é o maior orçamento. Eu acho que os grandes filmes de grandes franquias hoje estão com os orçamentos na casa de 200 milhões. Talvez até mais, assim, tipo o Rebel Moon do Zack Snyder tava nessa casa, assim. Então, grandes obras de ficção. Duna também, só que eu acho que Duna não é tão caro quanto esses filmes da Marvel, da DC, esses filmes com efeitos especiais esquisitos. E um filme de baixo orçamento, eu acho que... Eu não sei se tem uma métrica, porque tem alguns prêmios que nem o Spirit, nem o Spirit Awards, que é um prêmio pra cinema independente, eles colocam um teto. Eu acho que é 20 milhões. Então, para um filme ser considerado de baixo orçamento, eu acho que ele tem no máximo 20 milhões de dólares de orçamento. Que também parece muitos milhões de dólares quando você para pra pensar, né? Mas quando você vê todos os gastos envolvidos em fazer um filme, a quantidade de profissionais, e eu não tô nem falando de salários de estrelas, né? Porque em filmes de grande orçamento, 20 milhões é o cachê de um ator grande. Apesar que hoje em dia, não que tem diminuído, mas não é como, sei lá, nos anos 90, que tinham as estrelas que atraíam bilheteria. Você colocava o nome e atraíam. Hoje tem, mas de um jeito um pouco diferente, assim, as coisas mudaram um pouco de lá pra cá, né? E aí tava esse nicho esses filmes de orçamento médio, que são filmes de 50 milhões, mais ou menos, que eles têm geralmente esse orçamento médio é porque você traz estrelas em alta, né? Então o cachê vai ser alto. Ou são filmes com várias locações, né? Tipo filme de viagem do Dan Sandler, sabe? Que aí tem esses custos com viagem, com locação, etc. Ou isso que faz, né? Ele ter esse orçamento no meio termo, né? De não ser um blockbuster. Porque também é uma coisa que encarece muito, né? Esses grandes filmes de franquia é pós-produção, efeitos especiais.
curioso perceber que tá ficando cada vez mais caro e cada vez pior. Mas são vários outros aspectos, não é só o excesso de efeitos computacionais, ou a gente chegou num teto. Gente, eu tô divagando muito aqui num assunto que não é o tema desse podcast. Mas enfim, fica para um outro momento, um gostinho de quero mais aí pro futuro. Eu me perdi muito na minha linha de raciocínio. Todos menos você. É uma comédia romântica legal, com esse casal que eles aparentemente se odeiam e aí eles têm que fingir que eles são um casal por causa de situações completamente não práticas, mas que no filme faz um pouquinho de sentido, um pouquinho. Se você comprar a história do filme, você acredita um pouquinho nisso. Mas quando você pensa em mundo real, são situações bem não muito práticas. Mas o casal tem química, tem umas coisinhas engraçadas. Classificação indicativa alta, eu não achava... Quer dizer, no começo, quando começou a sair os trailers, eu fiquei, nossa, será que é daquelas coisas meio 50 tons de cinza? Eu fiquei, nossa, quem que é o público pra isso? Depois eu vi que não. Mas aí eu assisti o filme e aí eu falei, putz, isso aqui não é 14 anos, isso aqui deve ter uma classificação indicativa um pouco mais alta. E no final... É o R-rated, que eles chamam, né? Classificação R lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil acho que é 16 anos. Mas, enfim, é a vida. Eu gostei do filme. Isso não me impede de gostar do filme, não. Na verdade, eu até gosto mais, dependendo do jeito que é feito, mas, enfim, detalhes. O próximo filme é Senhorita, um filme de 2011, dirigido pela Isabela Sandoval. É uma produção filipina. A Isabela Sandoval é filipina. Gente, não sei se vocês sabem, mas os espanhóis colonizaram as Filipinas. Então, eles têm muitas palavras em espanhol. Hoje, o idioma deles é o idioma deles. Mas tem muitos nomes e muitas palavras parecidas com o espanhol. Eu acho que esse filme foi muito doido, porque eles falam inglês, às vezes, do nada. Eles ficam a maior parte no idioma deles, que é Tagalog, acho que chama. E, às vezes, tem umas palavras em espanhol do nada. E eu achei uma experiência muito interessante. É um filme de estreia. A Isabel Sandoval, ela já é uma diretora um pouquinho mais estabelecida. Ela tá nos Estados Unidos, ela tá fazendo coisa nos Estados Unidos. Né, os filmes... Acho que esse daqui é filipino, depois acho que os outros dela já são filmes indies americanos já. Então quem tá um pouco ligado em cinema feminino já deve ter ouvido falar o nome dela. Senhorita tá disponível na Filmica. E ele é um filme de estreia. E aí ele tem várias coisas que eu já vi em vários filmes de estreias, que é boas ideias. E um acabamento que falta um pouco de refino ali, porque é um filme de estreia, né? Você já não chega... Quer dizer, alguns já chegam com os pés na porta, né? Mas geralmente filmes de estreia tem esse negócio de... Você tem muitas ideias e às vezes você não sabe... Você não consegue ordenar direito. Ou até consegue, mas não consegue ordenar tudo de um jeito um pouco mais coeso, mais limpo, mais lapidado. Senhorita é um thriller político. É sobre essa moça, uma mulher trans, a Dona, que é interpretada pela Isabel Sandoval, que também é uma mulher trans. Ela venceu algum concurso de beleza, de Miss Gay, esses concursos assim. E aí ela foi pra cidade grande, pra Manila, né, que é a capital das Filipinas, tentar a vida. Ela acabou se tornando uma prostituta. E aí, eventualmente, ela volta pra cidade dela, né? O filme começa com ela na cidade, você vê um pouquinho o cotidiano dela, e aí ela precisa voltar pra cidade natal dela, que é uma aldeia, uma cidadezinha pequena, pra cuidar do filho dela, que ela tem um filho que não sabe que ela é a mãe dele, ele acha que é uma tia, então ela precisa cuidar desse menino, e aí, conforme ela tá lá, ela acaba se envolvendo numa campanha política de um prefeito, uma eleição de prefeito, ela começa a trabalhar na campanha, e aí... Tem um rolê que ela já foi envolvida com o outro candidato, né? Meio que essa dicotomia dos dois candidatos. Um é mais novo, mais progressista, o outro é mais conservador, mais velho, uma figura mais conhecida na comunidade. Então tem esse embate, assim, de o novo e o antigo. E ela tá trabalhando pro novo, mas ela já teve esse envolvimento com o antigo, então tem todo um negócio ali que acontece, né? Essa é a história, né? Vão acontecer várias coisinhas ali, é um thriller político, então ele não é um drama, não é uma história de sofrimento, apesar de ter algumas coisas meio tristes, assim, meio melancólicas. No geral, tem esse negócio de bastidores da política e coisas que vão acontecendo. É interessante, eu gostei do filme, não amei. Não achei ele tão marcante, eu assisti no começo do mês e confesso que eu já não lembro de detalhes dele, mas foi um filme que eu gostei de ter visto. E fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, graças ao catálogo da Filmica, que é onde aparecem esses filmes que eu nunca tinha ouvido falar e que eu não acho que eu conseguiria ver em outro lugar, e também com a divulgação deles em rede social, né, que você fica sabendo. Não adianta nada ter o catálogo cheio de filme e não divulgar e não saber como fazer as pessoas saberem que os filmes estão lá.
ou ter a vontade de ver, porque às vezes você vê um monte de pôster, né? Como que você vai escolher que filme que você vai ver com base em um monte de pôster, né? Próximo é Theater Camp, ou Acampamento do Teatro, um lançamento do final do ano passado, dirigido pela Molly Gordon e pelo Nick Lieberman. A Molly Gordon também é a protagonista aqui desse filme. Quem assistiu Shiva Baby, ela é a ex-namorada da Shiva Baby, da Rachel Sennott, a menina que ela encontra no Shiva, né? Que a história de Shiva Baby é que essa menina que ela vai num funeral e lá ela encontra a ex-namorada dela, que meio que perde o coração, né? Todo o drama adolescente. E o atual namorado dela, que na verdade é o Sugar Daddy, que na verdade é um homem casado, que ela é amante dele. E aí várias coisas acontecem. Shiva Baby é excelente, mas não vou falar dele aqui. E esse filme, ele é uma comédia norte-americana com vários rostos conhecidos, com vários vícios também da comédia norte-americana. Se você assiste algumas séries de comédia, vão ter rostos conhecidos, por mais que você talvez não saiba o nome, ou às vezes nem o rosto, porque o filme começa com uma narração de uma personagem que a gente quase nunca vê, porque ela tá em coma, né? Toda a história do filme é que ela tá em coma. Mas você escuta a voz dela, e se você assistiu o BoJack Horseman, você na hora se liga que é a Princesa Caroline. E assim, eu não sei que rosto que a atriz tem, mas eu conheço muito a voz, porque eu assisti muito o BoJack Horseman em inglês, e a Princesa Carolina é uma das minhas personagens favoritas. Conheci ela na hora, então vários outros rostos conhecidos também. Tem o Dear Evan Hansen lá, o Ben Platt, que é um dos protagonistas também. O protagonista é ele e a Molly. O setup, né, a premissa inicial, ela é um pouquinho complexa. Não é que ela é complexa, mas é que eu vou começar a explicar, e eu vou explicar um monte aqui, vou falar um monte. Mas é um filme simples, é um filme de comédia americana, meio bobinho, meio de acampamento, sabe? Essas coisas que só eles têm. E 50 mil filmes de comédia, de verão, de acampamento de verão, enfim. Mas aí tem esse conceito de acampamentos que você manda seus filhos, né? Manda as crianças pra passar um mês, algumas semanas, acho que é um mês, geralmente, nesse lugar, que geralmente é afastado, geralmente numa região rural. E aí tem acampamento de todo tipo de coisa. Tem acampamento de matemática, acampamento de computação, acampamento de artes. Então vai ter atividades voltadas para aquele tema, né? E aqui é o acampamento do teatro. É um acampamento desses, mas o foco são crianças com aptidões para atuação, para canto, para teatro musical, mas não apenas isso. Apesar do foco ser teatro musical, também atuação, coisas de jogo de cena, enfim. Esse acampamento é idealizado por duas mulheres, e uma delas, que é a narradora, que é a Princesa Caroline, logo no começo, ela tem um infarto, e aí ela fica em coma. Assim, dias antes de começar esse acampamento do teatro. Aí, eles resolvem continuar com o acampamento mesmo assim, só que quem tá no comando agora é o filho dela, que é um estereótipo ambulante, assim, do que seria um influenciador homem hétero. Tem um rolê que esse acampamento ele pode ser vendido, que eles estão com problemas financeiros. Aí todos precisam se unir pra conseguir que o acampamento não seja vendido. Essa é a história. E aí, conforme, né, eles vão indo pro acampamento, tem os professores, aí tem os dois protagonistas, que eles são professores nesse acampamento. Eles se conheceram nesse acampamento quando eles eram crianças. E aí, desde então, eles voltam a ser professores, eles são cantores, né? Eles têm trabalhos relacionados a artes, mas parece que os dois não estão muito bem realizados, do jeito que eles achavam que eles estariam nesse ponto da carreira deles, porque eles têm os seus 20 e poucos, ou 20 e muitos, mas eles não têm 30 ainda, parece que estão nos 20 e alguns. E aí tem todo esse negócio de que o acampamento, né, eles têm as aulas, mas no final vai ter a grande apresentação, e eles resolvem escrever um musical sobre a vida dessa fundadora do teatro, que ela tá em coma. Todo mundo se mobiliza pra, né, salvar o acampamento, e também tem os dramas de cada personagem que tá lá. Mas também tem essa história que ela tá lá, mas meio que são várias pequenas coisinhas, vários sketchzinhos. Essa coisa de filme de comédia americana, sabe? Ele é bem formulaico dentro do que geralmente tem no gênero, e é um gênero muito específico, né, porque a comédia americana tem várias coisas, esse é tipo esse gênero de comédia de verão, de escola, que tem vários filmes sobre. Me lembrou um pouco aquele Wet Hot American Summer, eu não lembro como que é em português, mas esse eu achei mais legal. Eu gostei desse filme, porque eu gosto muito de teatro musical, eu sou público-alvo, então se você gosta de musical, vai ter muita referência, vai ter muita piadinha com a sua diva do teatro favorita, vai ter piada com os musicais óbvios, vão ter referências aos musicais óbvios.
E é legal, é divertido, assim, não é nada demais, mas é bastante divertido. Acampamento do Teatro tá disponível no Star Plus. Próximo filme é Um Esquisito. Attenberg é um dos expoentes da nova onda de cinema esquisito grego. É realmente o nome Weird Greek New Wave, se não me engano, que é um movimento de cinema grego dos 2010, mais ou menos, da onde surgiu o Yorgos Lanthimos. Ele é um dos grandes expoentes, mas ele não é o único. É uma onda de cinema esquisito e desconfortável que serve para reerguer o cinema do país e também para falar sobre o estado da Grécia, né? Porque eu não sei se vocês lembram, mas, tipo, uns 10, 15 anos atrás, o país estava basicamente quebrado, assim, a economia dele estava complicadíssima. E aí essa nova onda de cinema surge meio que em resposta para isso, né? Se você observar a história, geralmente movimentos cinematográficos, eles estão ligados a acontecimentos. Mas enfim, Attenberg é dirigido pela Tina Rachel Tsingari, uma diretora grega. E esse filme é produzido pelo Yorgos Lanthimos, que participa. Levei um susto. Ele é meio que o interesse amoroso da protagonista. É muito esquisito. Mas a história é sobre a Marina, uma menina de seus 20 e poucos anos, no começo dos 20. Ela mora nessa cidade litorânea com o pai dela. O pai dela é intelectual, né? Eles conversam bastante, conversas de intelectuais. Mas ele tá muito doente. Ele meio que já sabe que ele não tem muito tempo ali. E ela tá cuidando dele, ela tem uma dificuldade muito grande de interagir com os outros, nem se conectar. Ela não se importa muito com os outros, não se importa no sentido de egoísta, ela não consegue se relacionar direito com as pessoas. É só ela e o pai dela, até que eventualmente ela faz uma amiga com uma outra menina da idade dela, que também é esquisita, e a amizade delas é muito esquisita. Tipo, o filme são vinhetes, assim, dela com o pai dela, e tem esse drama do pai dela que tá muito doente, ela meio que tá processando, né, esse negócio que é o melhor amigo dela, que em breve vai deixar ela, e ela precisa lidar com isso, e aí tem uma coisa que acontece relacionada a isso. Tem essa amiga dela, e tem, eventualmente, um interesse amoroso, que é um cara que ela é motorista, e ela leva esse cara pra um lugar, e aí eles começam a se envolver. Que é o Yorgos Lanthimos. E aí meio que vai mostrando ela, né, com essas três situações. E ela, né, não se descobrindo, mas tipo, é um drama de amadurecimento, né? Ela terminou o filme diferente de como ela começou. E são várias coisas que acontecem, e são várias coisas esquisitas. Mas que também tecem esse comentário, principalmente quando ela tá conversando com o pai dela, é meio que uma coisa o antigo mundo e o novo mundo, e as transformações da Grécia, e essa cidade litorânea, ela é toda industrializada, mas é toda esquisita. Enfim, são coisas até que eu acho que eu deveria ter pesquisado mais. Depois que eu vi o filme, eu gostei do filme, mas eu não me senti tão tentada a pesquisar tanto como que ele conversa com a história da Grécia. Então, por isso também que eu gostei, mas não gostei tanto. Eu acho que se eu tivesse gostado mais dele, talvez eu teria ido atrás de mais conteúdo. Mas eu acho que tem bastante coisa a ser explorada. Eu acho que tem bastante metáfora visual e bastante coisa, né, que conversa com a situação do país na época. Mas é um filme esquisito. E assim, a intenção dele ser esquisito era a onda, era ser esquisito. Um filme bastante peculiar. Eu assisti na Reserva Movision, mas eu sei que tá disponível na Mubi também. E vale a pena pela curiosidade, mas eu não recomendo, assim, se você nunca viu um filme europeu, um filme um pouquinho mais fora, assim, do mainstream, esse não é um bom lugar pra começar. É bom você já ter um pouquinho de contexto pra ver esse filme, porque ele é esquisito, assim, à primeira vista ele causa um estranhamento muito grande. Garotas é um filme de 2014, da Céline Sciamma. É a diretora francesa, responsável por Retratos de uma Jovem Chamas, Pequena Mamãe, Tomboy, entre outros. Garotas é um filme que ele foca na comunidade negra que vive nos arredores de Paris, né, nos subúrbios, na região periférica da cidade. Ele vai ser protagonizado por essa menina, que é a Marianne. Ela veio de uma família complicada, ela tem seus problemas em casa, ela tem problemas na escola, ela tá pra repetir o ano, então assim, ela não tem muitas escolhas do que fazer, até que ela acaba se juntando a uma gangue de garotos. E aí ela finalmente encontra meio que uma comunidade nessas meninas, que também, ó, todas elas largaram a escola, elas fazem pequenos furtos, mas assim, é pequenos furtos de, tipo,
roupas, acessórios, coisinhas assim pra manter o estilo, sabe? Porque elas não têm dinheiro pra comprar, é meio que essa é a vibe do grupo, né? Só que também elas brigam com outros grupos de meninas, é meio que tem essa coisa meio de gangue, né, de família. E o filme não condena tanto isso, assim, eu acho curioso, porque, assim, a Celine Sciamma é uma diretora branca falando de uma história negra, 90% desse elenco é negro, então às vezes eu fico meio assim, tipo, será que ela era a melhor diretora pra contar essa história? Às vezes eu ficava meio assim. Mas, no geral, eu achei que teve um saldo bastante positivo, porque o filme, como eu já falei, ele não condena essas coisas que seriam condenáveis em outros contextos, ou que teriam uma abordagem no tipo, ah não, a Marraine ela é especial porque ela não cedeu a isso, ou ela teve uma atitude melhor que dessas pessoas. Não, ela se sente muito feliz porque ela finalmente encontrou, assim, um grupo que ela pertence, um grupo que gosta dela, um lugar onde ela se sente útil, que ela se sente importante. Então tem toda essa questão. Tem uma cena linda delas dançando Diamond. Acho que é Diamond da Rihanna. É um grande momento assim, do filme. E aí depois vai para uns outros momentos. Não é um filme triste. Ele não vai ter essa exploração do sofrimento, que poderia também ir. Ele não vai tanto para esse lado, assim. Ele tem partes bem tristes, bem melancólicas. Mas, no geral, eu achei um filme bom. Um filme bem bom. Gostei. Não é dos meus favoritos da diretora, mas eu tava meio assim e acabei gostando mais do que eu achava que eu gostaria dele. Eu vi no Reserve Movision, mas ele também tá disponível na MUBI por enquanto. Eu assinei a Reserve Movision, né? Pra quem não sabe, é um streaming desses de cinema de arte. Tem bastante coisa de cinema francês por lá. Ele tá dentro do Prime Video Channels, então dá pra assinar dentro da assinatura do Prime, né? Que nem tem a própria MUBI, HBO e outros, né? O Telecine. A Reserve Vision tá lá. Eu assinei nesse modo. Então, provavelmente nos próximos meses vão ter alguns filmes do streaming aqui no episódio. O próximo é um filme também que tá disponível na Reserve Movision, que é um filme com um título muito curioso, que é Uma Sorte no Sexo ou Pornô Acidental. Sim, é um título gigantesco. É um filme de 2021 da Romênia, dirigido pelo Radu Jude. E é um filme que tá no meu radar fazia muito tempo. Porque esse filme, se não me engano, ele ganhou Veneza? Ele ganhou prêmio em algum festival e a premissa me chamou a atenção. Ele é uma grande sátira. Ele é um grande produto da pandemia, que ele foi filmado durante a pandemia, ele foi lançado durante a pandemia. Ele é um produto de seu tempo e um registro dos melhores, eu achei, assim, de tudo que eu vi que foi produzido durante a pandemia e com o tema de pandemia, pra mim esse aqui é o melhor dos que eu vi. A premissa do filme é muito simples. Tem essa professora de Bucareste, não é de uma cidadezinha no interior, não, é da capital da Romênia. Ela é uma professora de escola, agora eu não lembro qual, acho que é ensino fundamental, ensino médio, enfim, criança. E ela é uma mulher de seus 40 anos, ela é casada com o marido dela e vazou uma sextape deles. Um vídeo íntimo deles foi vazado na internet e, nossa, isso causou um grande furor. Então essa é a premissa do filme. Eu fui, né, esperando ver, sei lá, uma coisa parecida com a Sala dos Professores, sabe? São dois filmes que são bastante estressantes, mas de jeitos diferentes, assim. Eu não tava esperando pro caos completo que seria esse filme. Só que não exatamente, porque esse filme é separado em 3 partes. A primeira parte, quer dizer, são 3 partes, e ele abre com a tal da sextape. Eu não estava pronta pra isso. E assim, eu não vou nunca reclamar dessas coisas. Mas eu não tava pronta pra já abrir assim com 2 pessoas peladas e é uma cena bastante explícita, que eu fiquei pensando como que foi filmado aquilo. Então me tirou um pouquinho do começo, que eu fiquei tipo, meu Deus, como que filmaram isso? Mas enfim, o filme abre, né, com esse vídeo, e aí depois ele vai seguir a protagonista na cidade, conforme ela vai realizando algumas tarefas. Aí você percebe que esse vídeo já vazou e ela já tá lidando com algumas consequências. Mas é um filme que ele mostra e não conta muito. E aí ela tá andando pela cidade no meio da pandemia, então tem aquele negócio de máscara, aquele negócio de a fila do lado de fora dos estabelecimentos, aquele grande momento das pessoas conversarem, abaixarem a máscara e depois uma brigar com a outra e pedir pra levantar a máscara e começar uma briga, uma discussão generalizada por causa disso.
Então tem vários momentos, mas é um momento esquisito do filme, porque ele fica muito lento. E ao mesmo tempo que ele tá também seguindo a protagonista, ele tá meio que mostrando. Ele foca em coisas completamente aleatórias da cidade, assim. E aí você fica, tá, ok, por que ele tá tanto tempo nesse lugar? Eu entendi que tem várias coisas que é sobre a relação cultural que a gente tem com o sexo, com a figura de corpos, como que em alguns contextos é normal você ter uma mulher de biquíni e outros não, porque ele vai ter esse comentário sobre isso. Então esse primeiro momento ele é bem expositivo nesse sentido, mas a exposição, assim, é uma exposição que parece esquisita se você não tá acostumado com takes mais longos, né, com cenas que demoram mais, com a câmera parando em lugares que parecem aleatórios. Então tem esse começo, é uns 20 minutos disso, e aí é um pouco lento, de fato. A segunda parte, o filme vira uma enciclopédia, ele vai de A a Z, com vários verbretes, assim, né, 20, 26, né, um com cada letra do alfabeto, e aí ele vai falar, tipo, tem a palavra, e aí ele vai falar o que significa. Mas enquanto isso, o filme tá tipo um PowerPoint. Um slideshow, assim, de imagens, enquanto tem uma voz. Tem uma voz? Eu acho que não tem nem voz, eu acho que é a legenda mesmo que vai escrevendo. Então, é um momento que não tem som, muito som, tem a trilha sonora, mas eu nem lembro como que é a trilha sonora dessa hora. E aí vai aparecendo um monte de coisa que tanta lá que você tem que ler. Tava legendado em português, né? E aí tem a terceira parte, que é essa reunião de pais com a professora, que aí realmente é onde tudo desanda lindamente, que é o que eu achava que o filme seria desde o começo. Porque é exatamente o que você espera que vai ser. Um monte de gente doida discutindo coisas que... Tem coisas que vale a pena discutir, mas mesmo as discussões que valem a pena ser discutidas, elas rapidamente são elevadas a patamares, assim, de papo de maluco, desde o contexto loucuras da pandemia, pessoas com máscara. E assim, por mais que a Romênia seja uma realidade completamente diferente da nossa, tem coisas que dá pra conversar. Essa parte do meio que deu alguns contextos ajuda a entender. Às vezes eu até acho que é didático demais. Eu vi isso um pouco de crítica de uma galera. Tipo, uma galera achou que o filme tava didático demais, ele poderia deixar umas coisas mais no ar, enquanto que algumas pessoas acharam que o filme tava pretensioso demais com os long takes e demorando pra mostrar as coisas. Então, tem esse desequilíbrio, assim. Mas, no geral, eu gostei bastante desse filme. Mas, assim, tem várias questões. Se você não tá acostumado com o cinema mundial, cinema europeu, não comece por aqui. Se você é sensível, se você achou Pobres Criaturas, assim, um negócio super, meu Deus do céu, e as nossas crianças, não assista esse filme. E coisa de sátira, né? É um filme de bastante sátira, tem várias coisas que o humor, ele extrapola demais, mas é meio que o ponto dele, esse humor extrapolar demais, então nem tudo bateu comigo, assim, nem tudo casou, nem tudo eu amei. Eu tenho algumas questões, né, como eu já falei, de ritmo e tal, mas eu achei um filme muito curioso, só o fato dele existir já achei interessante, a experiência de ver ele foi uma ótima experiência, fiquei bastante feliz de, enfim, ter visto ele. Tô muito curiosa pra ver o filme novo do Rádio Jude, que acho que chega esse mês na MUBI, inclusive eles vão fazer bastante propaganda, provavelmente. E, enfim, foi um bom filme. Um ótimo filme. Se você tá procurando coisa bizarra pra assistir, é uma ótima recomendação. Próximo filme é um filme nacional. Eu acho que é um dos primeiros do ano nacionais que eu vi. Que vergonha, demorei alguns meses pra ver um filme nacional, mas enfim. Espero que até o final do ano eu mude essa situação. Que é Uma Família Feliz. É um lançamento do José Eduardo Belmonte. Ele estreou ano passado em Gramado, se não me engano. Ganhou prêmios. E aí ele chegou no circuito comercial no começo desse mês. Eu vi ele numa cabine de imprensa. Ele estava disponível em alguns cinemas no começo do mês. Agora, eu acho que ele tá no limbo de estar em poucos cinemas, mas não tá em streaming nenhum ainda. É um livro que ele não é necessariamente baseado no livro do Rafael Montes. O Rafael Montes, que não sei se vocês conhecem, mas é um dos maiores escritores de suspense nacionais do momento. Ele escreveu Bom Dia Verônica e outras coisas que agora esqueci, mas ele tem muitos livros publicados. Ele escreveu o roteiro desse filme e depois ele lançou um livro que é a história do filme, mas em forma de livro, né? Não é ipsis literis, não é palavra a palavra. Ele expandiu algumas coisas, provavelmente, até porque tem umas coisas nesse filme que eu fiquei muito curiosa pra ler o livro, que eu pensei, nossa, aqui no filme tá assim, mas eu tenho certeza que no livro fala um pouco mais, explora um pouco mais, porque são mídias diferentes, as coisas funcionam diferentes no cinema e no livro, né? Então ver esse filme me deixou mais curiosa ainda pra ler
o livro, né? Porque tem algumas coisas que eu queria umas respostas um pouquinho mais concretas do que o filme deu. Mas, no geral, eu achei um bom filme. Eu achei um bom suspense. Ele é um thriller, um suspense, né? A gente não vê tantos filmes desse gênero sendo feitos no cinema mainstream. Porque no cinema independente tem vários. Apesar de também não ser um gênero que tá sempre aí. Então é muito bom ver um cuidado desse, um valor de produção que nem esse num filme de gênero, num filme de suspense. A história de uma família aparentemente perfeita, né? Como eu já disse, Griaz Massafera e Renato Giannettini, você olha pros dois e fala, nossa, não tem problema nenhum na vida, né? Eles vivem num condomínio fechado, tem 2 filhas, né, que são gêmeas, e a Grazi tá grávida, né, novo bebê. E aí tá tudo ótimo, ela faz baby reborn. Eu acho meio engraçado como eles colocaram os baby reborn no meio da história. Mas enfim, eles têm essa vida e tal, tranquila, confortável. Até que o neném nasce e a Grazi, ela começa a ficar com depressão pós-parto, né? Não é um momento muito fácil na vida dela. E aí, nesse meio tempo, começa a acontecer umas coisas esquisitas. Tipo, as crianças, elas começam... O pessoal percebe que elas têm uns machucados. E aí cria-se uma suspeita de que seja a Grazi causando isso nelas. E aí isso gera todo aquele burburinho, né? Que tem aqueles burburinhos de comunidades fechadas, né? Dessa retaliação silenciosa, até uma investigação do que isso possa ser. E aí o filme é todo construído num tom de suspense, uma coisa esquisita pairando enquanto essas coisas acontecem. Assim, não amei o final, eu tenho algumas questões com algumas coisas do final e com algumas escolhas no geral, mas foi um bom filme. Me diverti, né? Fiquei entretida assistindo, fiquei com vontade de ler o livro. Foi bom, foi uma boa experiência. Corsage é um filme austríaco da Marie Kreutzer, sobre um período muito específico da Imperatriz Elizabeth, da Sissi. Talvez as pessoas conheçam como Sissi da Áustria. A Sissi, ela é uma figura muito emblemática da monarquia austríaca. Ela era um ícone fashion, ela era uma pessoa pública. Isso aqui a gente tá falando de final do século XIX. Então, assim, ela era uma pessoa muito em alta, que ela casou, né, com o príncipe. Então, toda a história também, né, de... uma pessoa que virou princesa. Sendo que, assim, ela era nobre, sabe? Ela não era uma pessoa aleatória que virou princesa. Mas, enfim. E, assim, a vida dela já foi matéria de vários filmes, várias séries. Acho que saiu uma série da Netflix faz pouco tempo, falando dela mais nova. Tem alguns filmes dos anos 50 que meio que criaram essa mitologia em volta dela também. E aqui é um filme que ele vai focar nela quando ela faz 40 anos. Porque ela sempre foi essa figura muito fashion, muito um modelo para as mulheres. Só que naquela época, quando você fazia 40 anos, você meio que virava uma velha. E ela luta um pouco contra isso, ela não quer ser jogada de escanteio pro campo das, tipo, as mulheres mais velhas que não tem nada o que fazer. Aquele negócio, né? Depois que a mulher parou de poder ter filhos, ela se torna inútil pra sociedade, ela deve se trancar com todas as velhas da aldeia e só ficar lá sendo velha. Então ela luta contra isso, né? Ela quer continuar sendo relevante, ela quer continuar sendo magra, sendo bonita, sendo desejada. O filme tem todo esse rolê dela querer validação dos outros na beleza dela. E ele é um filme muito moderninho, assim, sabe? O jeito dele ser filmado, as escolhas do foco da narrativa, do jeito que é filmado, as escolhas feitas nele são meio moderninhas que lembram um pouco Maria Antonieta, da Sofia Coppola, o Spencer, sabe? Essas abordagens um pouco distantes temporalmente, mas com um toque cool. Tipo, mulheres poderosas sofrem. A sociedade também machuca muitas mulheres poderosas. Essa vibe, assim. Gostei do filme. Me fez ter curiosidade pra pesquisar mais sobre a Sissi da Áustria. Fui dar uma conferida o que era, o que não era exatamente assim. Tem várias coisas. O filme toma várias liberdades, é uma obra de ficção. Gosto da direção. Gosto bastante dos figurinos. Gosto de como a Sissi, ela é meio uma pessoa difícil. Não é aquele negócio tipo, ela só é incompreendida. É que olha só, ela só sofreu pela vida. No final ela era delicada. Assim, também, mas
ela não era necessariamente uma pessoa fácil de lidar, ela tinha várias coisas que podem ser lidas como vaidade, que logo isso assume, né? Quando você vê uma pessoa muito vaidosa, quando você vê uma pessoa muito focada numa coisa só, isso é muito fácil de ir pro lado ruim, né? Das impressões. E no geral eu gostei do filme. Achei um filme bem feito, uma produção bem feita. Fiquei curiosa pra saber mais da história dela. E tem a Vicky Krieps, que eu acho que é sempre um bônus. Qualquer filme que tenha a Vicky Krieps é um ótimo filme. Eu assisti Corsage na Reserva Movision. Chegou faz pouco tempo lá. Tanto que eu abri aqui no Letterboxd e não tá constando que tem na Reserva. Inclusive não tá constando que tem em streaming nenhum no Brasil. Mas eu juro pra vocês que eu vi na Reserva Movision 2 semanas atrás. Próximo filme é um filme canadense, A Natureza do Amor, dirigido pela Monia Chokri. É um lançamento desse ano, eu vi por cabine online, ele chegou no cinema semana passada, então ele deve estar disponível ainda em alguns lugares. É uma distribuição da Imovision, então não é um circuito tão amplo assim, não chegou na minha cidade, por exemplo, mas é um filme que eu gostei muito. E assim, eu tava com o pé atrás, porque não é meu primeiro contato com a diretora. Eu assisti ano passado Babysitter, que é um filme que tá na MUBI. Eu acho que se vocês ouviram os episódios assistidos, eu devo ter falado em algum deles. Eu acho que foi junho ou maio, eu não lembro direito, mas acho que foi no meio do ano. Assisti Babysitter e eu não gostei. Talvez na época que eu vi eu tivesse meio tipo, não sei, tem coisas interessantes. E de fato, ele tem uma estética bem legal, ele tem um senso de humor esquisito. Mas o filme não rolou muito pra mim. E aí, quando chegou esse filme, eu fiquei, nossa, será que eu vou gostar? Mas ele estreou em Cannes no ano passado, ele não foi o grande destaque de Cannes, porque teve vários outros filmes que se destacaram, mas eu lembro de ouvir algumas pessoas falando que assistiram e gostaram desse filme, então ele ficou no meu radar. Aí ele ganhou... Vocês estão ligados do César? O prêmio César é um prêmio de cinema francês. É o Oscar do cinema francês. É um prêmio, né, lá na França, que eles dão para os filmes franceses, porque eles são franceses, né? E tem uma categoria de filme estrangeiro, que é onde eles vão se abrir pra filmes que não são feitos na França. E aí, Oppenheimer tava concorrendo e tal. E quem ganhou foi esse filme. Foi A Natureza do Amor. E aí todo mundo ficou. Várias manchetes, assim, falando. Filme canadense, desbanca Oppenheimer no Oscar da França. Tipo, umas manchetes muito difíceis de ler se você não tem o contexto suficiente. Porque é feito pra causar confusão e gerar clique, né, basicamente. Mas enfim, ele ganhou de filme estrangeiro no César, o que faz sentido, porque é canadense e é um filme em francês. Então, assim, né, isso não tá muito fora do que a gente imagina que os franceses fariam. Mas eu gostei bastante desse filme. Ele é meio que uma comédia romântica. Tipo... Ele é uma comédia romântica. Ele tem um humor muito peculiar e ele é um romance. Então ele é um romance com toques de comédia, é uma comédia romântica. É sobre a Sophie. Ela é uma mulher de seus 40 anos, ela é professora, ela tá lá casada, não sei se casada, mas ela mora junto com o companheiro dela faz muito tempo, ela tem uma rotina toda certinha, gosta do marido dela, ao que tudo indica, eles têm uma relação bastante cordial. E tá isso, numa conversa no começo do filme você vê meio que ela falando, tipo, eu já meio que... Tudo que eu tinha pra viver, eu já vivi, sabe? Não exatamente isso, mas essa vibe. Tipo, eu já tô com meus 40 anos. Tudo que eu já podia experimentar, todas as primeiras vezes que eu poderia ter, eu já tive. E eu tô satisfeita com a minha vida é tranquila, e pipipipopopó. Eu prefiro ter uma vida talvez sem tantos altos pra não ter baixos. Sabe? Uma vida um pouco mais assim do que ter altos muito altos e depois, em consequência, baixos muito baixos, né? É meio que isso que ela fala, não com essas palavras, de um jeito mais francês, mais articulado. E beleza. Ela com o marido dela compraram recentemente uma casa no campo, e aí ela vai lá porque precisa fazer umas obras, ela vai conversar com o empreiteiro, e nossa, ela se apaixona muito pelo empreiteiro, que é o Sylvain, que é um homem rústico, sabe? Da idade dela, não tem diferença de idade, mas é um homem do campo, um homem rústico, que trabalha com suas mãos. E aí, nossa, ela fica louca. E aí, ela resolve pensar, tipo, e se eu fizer uma coisa doida aqui? O que será que vai acontecer? Eles começam a ter um caso. E aí, as coisas, elas vão acontecendo, né? Daí, esse é meio que o ponto de partida. São os primeiros 20 minutos do filme estabelecendo isso. Ela
toda certinha, na rotina dela certinha. E aí ela conhece esse cara que tira ela do eixo e ela fica, e se eu fizer esse negocinho aqui, hein? E aí essas coisas vão ter consequências, mas o filme, ele não condena ela pelas ações dela, sabe? Não tem essa... Não, um filme que começa com uma traição, talvez ele tenha um olhar enviesado, principalmente se é uma mulher traindo, que, meu Deus do céu, né? Onde já se viu. Então o filme não condena ela, o filme não faz esse juízo de valor do caráter dela por causa disso. O filme meio que vai observando até onde que essas coisas vão, porque, né, as coisas vão acontecendo, e é muito também sobre relações humanas, tem essa vibe de filme indie, de ter muitas cenas de gente conversando, e aí com isso você já percebe, tipo, tanto personagens que são porta-voz da diretora, quanto personagens que personificam críticas que ela faz com coisas muito pontuais, assim, da sociedade canadense. Então ele tem esse quê de filme indie. Ele é um romance, ele vai ter cenas, assim, mais 16, né? Temos cenas de sexo aqui, cenas bem feitas. Muito bem filmadas as cenas de sexo, gostei. Mas é um tema, né? A sexualidade dela é meio que um tema do filme. Não é o único, mas é um dos temas. E, no geral, eu gostei bastante do filme. Achei uma ótima experiência, me diverti. Dei risada, umas coisas engraçadas. Tem umas coisas de humor muito bobo, de tipo gente caindo na rua. E aí eu fui lá e falei, nossa, isso aqui, vou dar risada, né? O que eu vou fazer? E foi engraçado, me surpreendeu. E no geral foi essa a minha impressão do filme. Eu achava que eu não ia gostar, porque eu não tinha gostado do outro filme da diretora que eu tinha visto. Me surpreendeu, talvez por isso, né? Por eu ter ido com expectativa tão baixa. Ele me surpreendeu bastante. E no final ficou aqui em terceiro lugar no meu mês. Porque já estamos aqui no terceiro lugar. Mas assim, agora, né, eu tô falando do ranking. Nenhum dos filmes que eu tô falando aqui hoje, eu não gostei. Todos eu gostei. Só que assim, de agora pro próximo filme, a gente vai ter um salto de qualidade muito grande. Então, vamos lá. Apertem os cintos, vamos pra reta final desse episódio. Rebecca, a Mulher Inesquecível, é um clássico do Hitchcock, de 1940. Junto com Cidadão Kane, são dois filmes que são muito importantes pro cinema narrativo. São dois filmes que incorporam uma narrativa não tão linear. Porque antigamente a história era assim, ó. Começou aqui, foi, acabou. E tanto Cidadão Kane quanto Rebecca, eles têm alguns flashbacks. Eles se utilizam de flashbacks pra mover a história. E isso era uma coisa que não acontecia com tanta frequência nessa época, é uma coisa nova para as audiências. E Rebecca ganhou o Oscar de melhor filme no 41, né? Ele é baseado em um livro do mesmo nome, escrito pela Rebecca de Maurier, e é um livro que é acusado de plágio por uma escritora brasileira. Dá pra fazer um episódio só sobre isso. Tem essa treta, tem adaptação, tem uma adaptação mais recente que saiu na Netflix há alguns anos atrás que dizem que não é muito boa. É um romance gótico. A gente tem aqui uma casa com personalidade enorme, que é a mansão Manderley. Acho que é Manderley. Então, assim, a gente tem a nossa protagonista, que ela não tem nome. Ela não tem nome. Vocês sabem o que é isso? O nome do filme é Rebecca e a Rebecca está morta. Isso não é spoiler, o filme já começa com a Rebecca morta. A gente nunca vê Rebecca, mas ela está todo momento no filme. Todo momento. Nosso protagonista não tem nome. É a John Fontaine. Ela é uma menininha, é uma moça que tá viajando com uma... Ela tá sendo dama de companhia de uma outra mulher mais velha. Elas estão viajando, sei lá, um passeio de rico da Europa, da época. Aí elas conhecem esse cara, que é o Laurence Olivier, que é o Senhor de Winter. E é o viúvo mais cobiçado do pedaço, e não sei o que tem. Só que ela não sabe muito bem disso. Ela só conhece eles, começa a conversar. Aí ele fica, nossa, ela se interessou por mim sem saber das minhas posses terrenas. Vou casar com essa menina. E aí ele pede ela em casamento, ela topa. E eles vão pra casa, pra mansão, né? Eles casam. E vão pra mansão dele, pra propriedade dele, que é a mansão Manderley. E daí em diante ela passa a ser a Senhora de Winter. E esse é o nome dela no filme. As pessoas se referem a ela como Senhora de Winter. E ela não tem um nome próprio. Aí eles chegam na mansão e esse cara, ele foi casado com essa Rebecca. Todo mundo amava essa Rebecca. A governanta amava a Rebecca, porque a Rebecca era perfeita. A Rebecca fazia tudo. A casa foi decorada por Rebecca. Nossa, agora você tem
sapatos muito grandes pra preencher, porque você tem que administrar a casa, né? Era esperado dela, né, que ela administrasse a casa. E ela, coitada, tipo... Sabe o primeiro dia de emprego que te jogam, dependendo do lugar, não te dão a assistência correta, e você tá lá e você fica perdida, você não sabe direito o que tem que fazer? Foi isso que aconteceu com ela, simplesmente chegaram da lua de mel, e aí ele falou, essa aqui é a casa... a fulana vai te mostrar tudo e eu preciso sair em viagem. Aí ele sai e viaja. Aí a fulana não mostra as coisas pra ela, ela fica meio perdida, não sabe o que fazer. E aí todo esse negócio, não, porque a Rebeca fazia tal coisa, não, porque a Rebeca era assim, não, porque a Rebeca gostava disso. E aí ela começa a ficar meio tipo, meu Deus, quanta coisa da Rebeca. Então é uma figura que fica todo o tempo, né? A casa meio que exala, né, essa presença da Rebeca. E a Joan Fontaine tenta entender o que está acontecendo. E tem um mistério, porque aparentemente a Rebeca não morreu de causas naturais. Então a gente fica meio assim, o que será que aconteceu? O que será que vai acontecer? E aí tem as coisas do filme, né? Tem várias coisas que vão acontecer. A gente vai descobrir mais ou menos como que aconteceu com a Rebeca, como que isso influencia na casa, e coisas acontecem, enfim. Eu adorei esse filme. Esse filme é muito bom. Porque temos uma casa que ela não é assombrada por fantasmas, mas é assombrada por memórias. E ela tem essa estrutura muito imponente. E todas as cenas que estão na casa, eu adoro. A minha crítica do filme é que no final começa a envolver uma investigação policial e fica muito tempo fora da casa. E aí comecei a perder um pouquinho de interesse, confesso, porque foi pra uns lados lá que eu fiquei tipo, ai, nossa, isso, sério. Mas aí volta pra casa e tudo que envolve a casa eu adorei. Esse filme é muito bom. Eu não vi muitos filmes do Hitchcock. Momentos aqui, eu acho que eu só vi esse Janela Indiscreta. Eu gosto muito de Janela Indiscreta, mas eu acho que no momento esse aqui é meu favorito do Hitchcock, porque eu gosto muito de filmes com casas assombradas, e por mais que Janela Indiscreta o complexo de apartamentos seja um personagem bem marcante, não é que nem essa mansão. Jamais será uma mansão. Como é um filme antigo, Rebeca está disponível em vários lugares se você procurar. Né? Por exemplo, ele está disponível no Loki, que é um dos canais dentro do Prime Video. Está disponível na Audiflix, que é um serviço de streaming de filmes mais antigos que você paga também. Está disponível no Netmovies, que é um streaming gratuito, mas que tem anúncios e que, se não me engano, só tem versões dubladas também. Não tenho certeza se tem versões legendadas. Mas esse filme em específico eu achei no YouTube. Eu apenas pesquisei no YouTube, eu achei no canal do Cine Antiqua, que é um ótimo canal para filmes antigos. Principalmente esses filmes que não são tão conhecidos, apesar que Rebeca é bastante conhecido, é um vencedor do Oscar, mas bastante filmes dos anos 30, 40, dá pra achar relativamente fácil no YouTube nesses lugares. Então é um bom lugar se você quer ver mais filmes mais antigos, se você quer ver filmes da Hollywood bem antiga, dá pra achar no YouTube razoavelmente tranquilo, que foi o caso desse filme aqui. Vamos para o último filme de hoje, o filme que eu mais gostei de assistir no mês de abril, um filme que tá um grande candidato de tops do ano, assim, que é O Conto da Princesa Kaguya. É uma animação do estúdio Ghibli de 2013, dirigido pelo Isao Takahara. É o último filme do Isao Takahara, que é o diretor também de Túmulo dos Vagalumes, um dos cofundadores do estúdio Ghibli. E, gente, esse filme é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. O estilo da animação é lindo porque ele mistura aquarela com umas coisas de carvão. Ele tem um estilo muito peculiar. Assim, você bate o olho em qualquer frame e você sabe que é esse filme por causa desse estilo peculiar da animação. E a história é um negócio lindo. É sobre essa família, que eles vivem no campo, eles são cortadores de bambu, são já idosos, não têm filhos. Até que um dia o marido encontra, nos bambus que ele tá cortando, ele encontra uma menininha. E aí ele leva pra casa pra criar, e ele fala, não, essa menina é uma princesa. Porque na hora que ele corta o bambu, ela tem uma coroa, né? Ela parece uma bonequinha. E depois ela vira meio que um neném. Muitas coisas mágicas, muitas coisas de realismo mágico, que assim, são toques de magia que eles não precisam de explicação. Ah, mas por quê? Não tem porquê. Aconteceu e isso provavelmente é uma metáfora pra alguma coisa. Mas saber como ou porquê não importa, sabe? Aceita a fantasia
e pode ter certeza que isso aqui tá significando alguma coisa. Mas você queria entender a mecânica da coisa, mas quem que fez isso, mas por que isso? Não, sabe? Não tenta entender isso, porque não vai ter uma explicação. Então ele encontra essa criança se desenvolve muito rápido, e aí o pai, ele bota na cabeça dele que ela é uma princesa, ela precisa ser uma princesa, ele precisa levar ela pra cidade pra ela ser uma princesa. Só que princesa, naquela época, é uma prisão, né? É uma prisão dentro de roupas bonitas. Então ela cresce livre no campo, só que depois ela é levada pra cidade e aí ela fica presa dentro de casa, ela não pode sair. Então tem todo esse rolê de contrastes. Tem uma romantização da vida do campo, a vida simples, tem um pouquinho sim, mas no geral é meio que uma história sobre as prisões que a gente é colocado, que a gente se coloca, e sobre viver, sobre o que é viver, e sobre a vida, e é tão bonito. É tão bonito, a animação é tão bonita. O filme, ele tem um tom muito triste. Porque ele foi o último trabalho de Isao Takahata, ele já faleceu alguns anos depois. E o filme parece, sabe, mais ou menos que nem o Menino e a Garça ficou pro Miyazaki, assim, nesse negócio meio que de despedida, de pensar na carreira, de pensar em temas recorrentes. E falar, bom, esse é meu legado. Esse filme meio que é pro Isao Takahata, e como ele já faleceu, a gente já sabe que é o último filme dele, tem toda essa camada mais de melancolia. Então, assim, eu achei o filme muito melancólico, demais, assim. Eu terminei e fiquei, gente, a vida é pra ser vivida. Lindo demais, demais. Assim como todos os filmes do Estúdio Ghibli, o Conto da Princesa Kaguya tá disponível na Netflix. Bom, gente, esses foram os filmes que eu assisti esse mês. Não existe conexão nenhuma entre eles, porque geralmente não existe conexão nenhuma entre as coisas que eu tô afim de assistir. Eu sou bem caótica na minha metodologia de escolher filmes que eu vou ver. Esse foi o episódio de hoje, eu acho que já tá longo demais, não vou me estender muito. Só deixar aqui os recados de rede social. A gente tem o Instagram, que é @filme.semana. A gente tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira contribuir com o meu trabalho. E é isso, obrigado se você ouviu até aqui. Semana que vem tem mais, não sei o tema ainda, não sei se vai ser em vídeo ou apenas áudio, mas fiquem atentos que uma hora, né, a gente descobre. Então, até semana que vem, fiquem bem e tchau, tchau.